Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Amém? Que alegria, né, irmãos? Estarmos juntos nesse domingo de festa, domingo da ceia, domingo, dia do Senhor. Como é bom estar aqui com os irmãos. Eu quero te convidar a abrir o texto que está em Colossenses capítulo 3. A gente vai ler esse texto daqui a pouquinho. E hoje nós estamos seguindo a sequência da nossa série sobre a Reforma Protestante. Visto que estamos no mês da Reforma, mês de outubro, hoje é um dia totalmente especial, então resolvemos pregar o Sola Gratia, hoje pela manhã. E à noite, mais uma vez, também o Sola Fide. Estaremos pregando também, mais uma vez, o Sola da Reforma. Bom, antes da gente ler o texto, deixe-me fazer algumas considerações aqui. Em primeiro lugar, lembrando sobre a série, o tema da nossa série, a gente falou disso semana passada, mas só dando uma recapitulada. O tema geral é retorno à essência dos solas. E eu sei que você sabe o que são os solas. A gente falou semana passada que os solas geralmente são usados em contraste com a Igreja Católica, principalmente a Igreja Católica medieval. Só que a gente começou a falar aqui que a gente quer se separar um pouco disso. A gente quer subir o nível um pouco. E sim, os solas é uma espécie de sistematização daquilo que a Igreja Protestante pensa, e sim, em desacordo com a Igreja Romana. Mas os solas são muito mais do que isso. Os 5 solas da Reforma também caracterizam a Igreja Protestante. É a nossa herança reformada. É aquilo que nos identifica. E a gente falou aqui semana passada, e repito, se a gente montasse uma comissão para investigar igrejas protestantes e retirar a placa de protestante, se a gente encontrasse ali alguma ausência dos solas, irmãos, não sobraria igreja protestante no Brasil. Agora, que a igreja protestante está, de modo coletivo, se esquecendo dos solas, isso a gente já sabe. Então vamos subir o nível mais uma vez. A gente propôs que essa série fosse, então, uma espécie de autoexame individual, que cada um de nós, em nosso coração, em nossa vida, em nossa casa, pudesse investigar. Será que eu vivo, de fato, somente a Escritura? Somente a graça, a fé, Cristo e a glória de Deus? Essa é a proposta dessa série. Por isso, retorno à essência dos solos. Mas hoje, nesse segundo passo, falando sobre somente a graça, a gente quer aplicar esse tema ao lar. A gente quer falar assim, no mês da Reforma, também vamos falar de família. Até porque, irmãos, é de conhecimento, sexta-feira retrasada estávamos aqui na confraria e aprendemos e lembramos um pouco isso. E uma frase foi falada aqui que me impactou, que é: a reforma começa no lar. É uma frase difícil da gente, pode abaixar um pouco para mim, é uma frase difícil da gente identificar quem foi que falou essa frase, porque você encontra ela de maneira geral em todos os reformadores. Depois pega todos os puritanos e a maioria dos teólogos reformados até os dias atuais repetem esse moto. A reforma tem que começar aqui. Porque não adianta reformar a igreja. Na verdade, a gente não vai conseguir reformar a igreja. Nem muito pouco a sociedade, se a gente não começar com as nossas famílias. Bom, e aí falando de família, eu queria citar uma frase. Não sei se está dando para passar aí, pessoal. Pode ir. Deixa Deus usar aí e vai avançando. Mas tem uma frase que eu queria citar que corrobora com tudo isso. É do príncipe dos pastores puritanos, um homem chamado Richard Baxter. Ele vai dizer assim: precisamos ter um cuidado especial com as famílias. A vida da religião e o bem-estar e a glória da igreja e do Estado dependem muito da liderança e da função da família. Se você conseguir que os chefes das famílias cumpram seu dever, retomem o trabalho de onde você parou e colaborem com isso, que abundância de bens pode ser gerada. Suplico-lhe, portanto, se você deseja a reforma e o bem-estar de seu povo, faça tudo que pode para promover a religião familiar. Então veja, mais um homem de Deus dizendo e pontuando. Ele está escrevendo aqui, um pastor escrevendo a outros pastores: olha, se você movimentar os homens da família, como a gente chama aqui na igreja, os pastores da família, para eles regerem
o culto familiar, o culto doméstico, então a gente vai começar a reforma, porque a reforma começa no lar. Bom, eu queria falar rapidamente, irmão, de um dado que eu peguei. Pode voltar uma cena? Há um dado, antes da gente falar de família, casamento, há uma coisa que a gente precisa levantar um pouco os olhos, rapidamente. Eu peguei uma pesquisa, irmãos, do nosso instituto, o IBGE. Ele fez um trabalho excepcional, muito útil. O IBGE fez uma comparação em 2022, do ano de 2010 com o ano de 2022. Cerca de 12 anos depois, ele comparou a relação de casamento e divórcio no nosso país. E, irmãos, realmente, são várias pesquisas que foram feitas, os números são alarmantes. Bom, sobre casamento, a diferença é mínima. Ou seja, a mesma quantidade de casamento que teve em 2010 foi praticamente a mesma quantidade de casamento que teve em 2022. E isso parece que não altera muito. O povo continua se casando. Isso é coisa boa. Só que quando ele vai ver quantos desses casamentos perduraram, aí a gente tem pelo menos 2 dados alarmantes. O primeiro, que até 2010, os casamentos duravam, em média, até 16 anos de casado. A partir de 2022, essa média caiu para 13 anos de casado. E veja, segundo dado, em 2010, a gente tinha praticamente 4 por 1. Ou seja, a cada 4 casamentos, 1 terminava em divórcio. Isso já é muito alarmante, né? Mas veja, a partir de 2022, esse número subiu. Significa que a cada 2,3 casamentos, 1 termina em divórcio. Sabe o que significa isso, irmãos? É quase a metade. Quase a metade dos casamentos, dos casais que saem do cartório casados, vão retornar ali no espaço de 0 a 13 anos. Só que eu aprofundei a pesquisa. O IBGE não fez isso pra gente, mas tem um grupo americano, vou ficar devendo o nome dele, porque é um pouco difícil, mas que fez uma pesquisa nos Estados Unidos recentemente, se não me engano, em 2021. E ele fez uma pesquisa somente entre os evangélicos, porque era isso que me interessava. Eu já sei que nós somos, como está escrito, uma geração divorciada. Mas eu queria pensar nos evangélicos. Como é que está a igreja? Veja, irmãos, até 2021, nos Estados Unidos, escute isso. A cada 4 casamentos evangélicos, 1 termina em divórcio. E aí você fala, pelo menos a gente está um pouquinho melhor do que a sociedade, né? Mas veja, esse mesmo instituto não pesquisou só os evangélicos, eles pesquisaram todas as religiões dos Estados Unidos, pelo menos as maiores, e inclusive os ateus. E veja o que eles descobriram. Todos eles, a cada 4 casamentos, 1 termina em divórcio. Sabe o que significa, irmãos? Que a cada 4 ateus que casam, 1 termina divorciado. E aí eu peguei aquela pesquisa e olhei e me perguntei, qual é a diferença então? O que tem de diferente entre nós e o mundo? Nada! Por isso, a gente precisa começar a reforma no lar, para destruir esses dados e lutar contra isso. Bom, pode avançar para mim. Vamos ao texto. Colossenses capítulo 3, verso de número 12, do 12 ao 19. Por isso, irmãos, no mês da reforma, a gente tem a necessidade de falar sobre família. O tema de hoje se chama A Dinâmica da Graça no Lar. Verso 12, vamos ler inicialmente do 12 ao 21. Diz assim, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja feito em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Mulheres,
Sujeite-se cada um a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a trate com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Bom, a nossa estrutura aqui, irmãos, eu confesso para os irmãos, a gente vai fazer uma espécie de sobrevoo. Que esse sermão aqui, irmão, na verdade são 3 sermões em um. Então não tem como eu pregar 3 sermões aqui. A gente vai pregar somente o final, que é essa partezinha que a gente leu. Só que eu não posso deixar de falar de todo o capítulo. Então, o capítulo 3 de Colossenses, ele é estruturado em 4 fundamentos. 4 fundamentos. Então, se alguém quiser registrar isso, guarde lá. Identidade, evidência, experiência e resultado. E aí, quando a gente lê Colossenses 3 ou Efésios 5 é mais conhecido como um texto que geralmente é usado para a família. Aprenda isso, escute isso. Geralmente, quando a gente usa ou Colossenses 3 ou Efésios 5, a gente comete 3 erros. Pode passar. 3 erros. 3 erros simples. O primeiro erro, a gente começa no verso de número 18. Ou em Efésios 5, a gente começa no verso de número 23. Como assim, pastor? A gente vai falar para a família e já começa lendo o versículo da família. Isso é até um pouco lógico, mas isso não é o correto. Por quê, pastor? Porque, veja, se você começar esse capítulo já no texto da família, você vai ter alguns problemas. Mas calma, já vou dizer qual é. Segunda coisa, a gente não ignora só o contexto do capítulo, a gente ignora o contexto da carta de Colossenses. E só para lembrar rapidamente para você, no capítulo anterior, o capítulo 2, Paulo está combatendo alguns enganadores que entraram na igreja de Colosso. Esses enganadores são o que a gente chama de judaizantes. Para quem não sabe o que é um judaizante, é aquele tipo de crente, judeu, melhor dizendo, que se converteu ao cristianismo, mas que continua trazendo práticas judaicas para dentro da igreja. Ou seja, você é gentil e se converteu, mas você também não pode comer isso, você tem que ser circuncidado, você precisa guardar o sábado e uma série de outras coisas que eles vão acrescentando. E aí Paulo escreve um capítulo, irmãos, bem contundente. Não deixe que ninguém os escravize, que ninguém os engane, que ninguém os julgue. Então, em resumo, o que são o capítulo 2 e o capítulo 3 de Colossenses? Nada mais, o capítulo 3 é nada mais do que a refutação de Paulo a uma ética moralista feita lá no capítulo 2. É a alternativa cristã de como devemos nos comportar, principalmente nos nossos relacionamentos sociais. Né? Primeiro na comunidade, depois na família e depois no trabalho. É isso que Paulo está fazendo. Ele está mostrando a superioridade da ética cristã. Por isso, se você começa a pregar já no verso 18, sabe o que você faz? Você transforma esse texto num código moralista também. E aí você acaba fazendo aquilo que Paulo está combatendo. Irmãos, só para a gente começar. Quando a gente lê do 18 ao 21, e talvez Efésios 5 seja até um pouco mais impactante nesse sentido, porque como é que a gente ama a esposa como Cristo ama a igreja? Responde isso para mim. Como é que a esposa consegue ser submissa ao marido como a igreja é submissa ao Senhor? E assim por diante. É algo pesado. O padrão é elevadíssimo. É claro que ainda temos que cumprir isso. Mas, essa é a diferença. Quando a gente pega esse texto e tira do início e coloca ele no final, sabe o que a gente tem? A graça soberana de Deus. Quando você vem percorrendo todo o capítulo 3 e chega, então, no verso 18, você entende que a vida harmoniosa no lar não é o começo, mas é o resultado de uma vida vivida na dinâmica da graça. Amém? Ô, glória! Aí, vamos lá, vamos sobrevoar. Então a gente tem que passar por esses fundamentos. Os 2 primeiros bem rápido. Primeiro fundamento, para a gente transformar a nossa ética. Identidade. A gente não começa na regra. A gente começa lembrando quem a gente é. E veja como é que Paulo diz, verso 1 e verso 12. A gente junta os dois, olha só. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Verso 12. Portanto, veja, parecido. Como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão e etc. O que Paulo está fazendo aqui, pode passar, irmão, deixa o Espírito Santo trabalhar. Que Deus está fazendo, até confundir. O que Paulo está fazendo aqui é primeiro pensar quem nós somos. Pode passar mais um. Isso, aí.
Paulo está pensando quem nós somos, e ele dá 3 identificações para o crente aqui. Vocês estão unidos a Cristo? São de fato o povo escolhido e santo? São de fato o povo amado de Deus? E por isso Paulo começa com essa palavra bem enfática. Portanto, já que vocês ressuscitaram, agora façam isso. Paulo já parte do pressuposto que os seus ouvintes, já estão unidos a Cristo. E estar unido a Cristo significa pelo menos 2 coisas. Morremos com Ele em sua morte e ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Por meio da fé. É isso que acontece quando a gente crê em Jesus pela primeira vez. Ele vai dizer no capítulo 2, sepultados com Ele na hora do batismo, no momento do batismo. É isso que significa estar unido a Cristo. E rapidamente, irmãos, eu gosto de falar de identidade cristã. Está pequenininho ali, mas eu vou falar para vocês. Porque a identidade cristã é o exato oposto da identidade que o mundo dá para você. Ou pelo menos que o mundo tenta te orientar. Eu acho muito curioso, muito legal isso, e eu vou passar bem rápido aqui. Primeiro, o mundo fala de identidade, em primeiro lugar, no aspecto da... tá pequeno ali, não estou enxergando. Fala... O quê? Isso, obrigado. Da autodescoberta. E foi eu que fiz, né? Em primeiro lugar, o mundo fala sobre autodescoberta. Em outras palavras, você tem que olhar para dentro. A sua identidade está aí em algum lugar, você só tem que procurar. Em outras palavras, o que o mundo ensina é que você tem que pensar mais em você. E aí, quando você vai para o Evangelho diz o exato oposto disso. O Evangelho ensina sobre autoesquecimento. Para você encontrar quem de fato você é, você tem que começar pensando menos em você. E começar a pensar mais em Cristo. Veja. Em segundo lugar, o mundo vai dizer assim, não, você só tem que aceitar quem você é. E aí, para você aceitar quem você é, veja, você tem que parar de ouvir o que os outros pensam de você. Isso a gente concorda em parte. Só que o mundo vai dizer assim, você tem que acreditar naquilo que você pensa sobre você mesmo. Por isso você tem que se aceitar. Aí o Evangelho vai dizer, sabe o quê? Não, é autorrenúncia. Na porta da esperança, na porta do Evangelho, ela se chama autorrenúncia. Você deixa de ser quem você é. Aí, não importa mais o que os outros pensam de nós, mas também não importa mais o que eu penso de mim. O que importa é o que o rei pensa de mim. E aí, em último lugar, o mundo vai dizer assim, autenticidade, ou seja, seja fiel aos seus princípios, seja lá quais forem. Viva a vida da maneira como você estabeleceu para você viver. Seja fiel a isso. Não abra mão disso. Persiga isso. E aí o que o Evangelho vai dizer para a gente? Não. A sua vida tem que ser uma vida de autossacrifício. Você não vive de acordo com as suas verdades e você não vive mais para você. Você vive para o outro. Você vive por causa de Cristo e para os seus irmãos. 1 João capítulo 3, verso 16. Nisto consiste o amor. É o quê? Que Jesus Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Amém? Bom, essa é a nossa identidade. Paulo está lembrando isso. Segundo, evidência. Se você pegar dos versos 2 ao verso de número 4, Paulo agora vai dizer, veja, então se vocês morreram e ressuscitaram com Cristo, isso significa que isso tem que ser evidente na vida de vocês. Isso tem que transformar tudo ao seu redor. As pessoas precisam olhar para você e ver de fato quem? Cristo. Mais de Cristo e menos de você. Bom, Paulo vai dizer, verso 2. Mantenha um pensamento nas coisas que são do alto e não nas coisas que são terrenas. 3 coisas que o Evangelho vai transformar na sua vida. Em primeiro lugar, você vai ter agora pensamentos redimidos. Em outras palavras, irmãos, até o que você pensa vai ser transformado. Já pensou nisso? E cuidado, porque a palavra pensamento em Colossenses é fronel. Sempre que você vê a palavra fronel, você tem que escrever, ou melhor, desenhar uma lâmpada gigantesca na sua Bíblia. Porque fronel não tem tradução no português. Sabe por quê? Porque fronel é uma palavra grega que consegue juntar mente e coração. Então a gente não está falando de coisa intelectual. A gente está falando de coisa enraizada. Só tem uma pessoa que traduziu bem, na minha opinião, fronel, que foi o pastor Jonas Madureira. E ele vai dizer que fronel é uma opinião que você raciocinou com a sua mente e guardou ela no seu coração. Você já viu opiniões assim?
fortes, que estão lá dentro e ninguém consegue tirar. Não é uma opinião só que você pensou, não, mas que a partir de agora você ama essa ideia. Então, cuidado com o fronel. Por quê? Imagine se seus fronéis, imagine se suas ideias, se suas opiniões que estão enraizadas não forem opiniões redimidas. O que Paulo está dizendo é, ei, a partir de agora, não é, irmãos, que, note isso, não é que tudo que a gente vai pensar vai ser bíblico, ok? Não é. Ah, tudo que eu penso é sobre Abraão, Isaac e Jacó. Não, não é isso. Você vai pensar em coisas seculares, você vai pensar em planilha, planejamento, você vai pensar em coisas da vida. Como é que eu arrumo a casa, como é que, se eu faço uma mudança. Você vai pensar nessas coisas. O que Paulo está ensinando é, tudo o que eu vou pensar tem que estar sobre a ótica do céu e não da terra. O que ele disse em outro lugar, eu quero levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. É isso, irmãos. É isso que significa. É isso a primeira evidência. Segundo, conduta mortificada. Verso 5, Paulo vai dizer, façam morrer. Ele vai dizer assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Veja, a ética cristã, Cristo em vós, vai produzir em nós uma conduta diferenciada. Agora, a gente olha para essas coisas que praticávamos anteriormente e simplesmente, irmãos, essas coisas vão morrendo. A palavra aqui, deixe morrer, é a palavra necro, que vem de necrosar. Em outras palavras, você deixa morrer essas práticas pelo abandono, pelo não cuidado. Se você tiver um ferimento infeccionado na perna ou em outro lugar, e você não cuidar daquele ferimento, o que acontece? Você perde o membro. Tem que ser amputado. É isso que Paulo está dizendo. A partir do momento que a gente vai se distanciando dessas coisas, que a gente não olha mais para essas coisas, que a gente abandona essas coisas, elas vão apodrecendo na nossa vida. Irmãos, preste atenção nisso. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, a sua conduta tem que ser diferente. É isso que Paulo está dizendo para a gente. Mas em terceiro lugar, ele vai dizer, ei, vocês também precisam ter roupas novas. Eu acho interessante isso, porque Paulo vai falar, olha, já nos despimos do velho homem, e agora nos revestimos do novo, que está sendo renovado à imagem de Cristo Jesus. Isso é lindo demais, irmãos. Por quê? Porque não é só os nossos pensamentos que são redimidos, não é só a nossa conduta que está sendo redimida, mas a nossa aparência também está sendo redimida. A ideia de roupas aqui em Paulo é como se fosse a nossa imagem, a nossa reputação. Isso também está sendo transformado. Aquela maneira como o povo lá fora, as pessoas, meus amigos, me viam, isso também vai mudando. E eles começam a falar, mas viu como é que o Felipe está diferente? Você viu o Caio? Ele não fala mais aquele tipo de coisa. Isso vai sendo transformado, e como Paulo diz, está sendo transformado. Às vezes demora um pouquinho, mas está sendo transformado. Então, em outras palavras, não é só a nossa identidade que nós temos que pensar, mas também se a graça de Deus está produzindo em nós evidências claras de que, de fato, estamos unidos a Cristo. Bom, aí sim, irmãos, desaguamos, então, a partir do verso de número 13, no nosso texto. Em terceiro lugar, experiência. Esse é o nosso objetivo, a dinâmica da graça no lar. Não apenas a graça vai evidenciar transformação na minha vida, mas como essa graça precisa fazer eu viver experiências transformadoras no nosso lar. Antes da gente entrar aqui nesses 6 princípios, deixa eu explicar uma coisa para você. Dos versos 13 ao 17, Paulo vai falar sobre relacionamento. E ele vai falar especialmente sobre o relacionamento comunitário. Então o pastor Miguel não está assassinando o texto, ok? Em seguida, Paulo vai falar sobre o relacionamento familiar e depois sobre o relacionamento do trabalho. Só que lembra, você não pode usar texto fora de contexto. E aí quando a gente usa esse contexto, a gente vai entender que os mesmos princípios utilizados no relacionamento da comunidade devem ser os mesmos princípios utilizados no lar. E não há diferença nisso, eu provo para você. Veja, verso de número 13, primeiro princípio. Suportem-se uns aos outros. Primeira coisa. Suportem-se uns aos outros. Paulo está dizendo que na comunidade ou no lar, o primeiro princípio é, a gente tem que se suportar. E para não ter confusão, suportar
não significa aturar, né? Ah, aquele irmão é tão chato. Ah, aquele irmão é tão pesado. Não, não é isso. Suportar significa carregar. O que Paulo está dizendo é que em todo relacionamento, principalmente dentro de casa, em algum momento a gente carrega e em algum momento a gente é carregado. Você já viu isso? Quantas vezes você teve que carregar o seu cônjuge até para vir na igreja? Quantas vezes ele não quis vir ou ela não quis vir? E aí você deu uma palavra de ânimo. Que é isso, amor? Vamos para o culto. Vamos para a igreja. Qual a alternativa que temos? Chá de bebê? Não. A festa de aniversário? Também não. Reunião de negócios? Pior ainda. Vamos adorar o Senhor. E a partir dessa palavra, ali, literalmente, você carregou o outro. Só que o que Paulo está dizendo é, ei, não se anime muito. Em algum momento, você vai ser o borocochô. Você vai ser o desanimado. E é nesse momento que o outro, que vai estar mais pleno em Cristo, vai te carregar também. Eu quero que em cada princípio, sempre que a gente falar, ainda que eu não cite, que você se lembre do referencial. Embora Paulo não escreveu no suporte, mas ele vai escrever no perdão. Sabe qual é o nosso maior referencial de carregar, irmãos? Sabe quem? Cristo Jesus. Porque ele não carregou 1, 2 ou 3. Ele não carregou só os 12. Ele carregou o mundo inteiro nos ombros. Quando ele carrega a cruz, ele carrega você. E ele carrega todos nós. Quando todos nós éramos inimigos dele. Quando não éramos apaixonados por ele. Quando odiávamos, ele nos carregava. Então lembre-se disso, o primeiro princípio no lar. Para experimentar a graça, todos os dias, ei, eu tenho que carregar alguém, porque um dia eu fui carregado. Segundo princípio, ele vai dizer ainda no verso 13, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Bom, irmãos, o segundo princípio é perdão incondicional. Para algumas pessoas pode ser uma surpresa falar de perdão incondicional. Mas não sei se você sabe, a teologia divide o perdão em duas partes. Perdão condicional e perdão incondicional. O que é o perdão condicional? É aquele perdão de que quando o outro fez algo ruim para você, te magoou, te ofendeu, ele reconhece isso. Imagina, seu marido, sua esposa, seus filhos. E aí falam, mamãe, papai, ou meu amor, eu errei com você, me perdoa. E aí naquele momento, como bom cristão, o que você faz? Claro que eu te perdoo, meu amor. Vem cá. Dá um abraço, está tudo resolvido. Isso é perdão condicional. Só que o perdão que Paulo institui aqui, ou ele ordena aqui, não é esse perdão. É o perdão incondicional. Por quê, pastor? Que base a gente tem para dizer isso? Ei, o referencial. Não perdoem como eu perdoaria você. Perdoem como Cristo nos perdoou. Perdoe como o Senhor nos perdoou. Irmãos, vamos lembrar rapidinho como que Ele nos perdoou. Da mesma forma como Ele nos carregou. Lembra o que Ele disse da cruz? Aquilo é um exemplo claro para a gente. Ele falou aquilo para os algozes. Literalmente para quem estava crucificando Ele. Os soldados. E Ele disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Isso representa o perdão que Ele trouxe para nós. O perdão imerecido, irmãos. Isso é graça. Agora é bonito falar de Cristo, mas e nós? Esse é o perdão que você tem que liberar. Eu conheço crente na igreja evangélica, protestante, chame do que quiser, que não acredita nisso. Acha que só tem que perdoar se o irmão for até ele. Isso é coisa do diabo, irmãos. Lembra que eu comecei falando? Não há diferença do divórcio de evangélico nos Estados Unidos para os ateus, por exemplo. Está errado. Alguma coisa está errado. Talvez seja isso. Que história é essa? Eu só perdoo se vier chorando. O que é isso, irmãos? Imagine se Cristo fizesse isso com você. Não, mas vai ter que se humilhar para mim. Ih, vai ter que, meu irmão, vai ter que colocar um tapete vermelho aqui. Que é isso, irmãos? Perdão. Mateus capítulo 18. Jesus começa a instrução sobre a disciplina na igreja, dizendo assim, se teu irmão falhou com você, vá até ele. Não dá para gritar mais. Dá vontade de gritar, irmãos, porque isso é assustador.
Cristão salvo pela graça, que teve a dívida perdoada, não consegue perdoar a dívida do seu irmão. Isso é triste demais. Bom, segundo lugar, perdão incondicional. O perdão, irmãos, é a morte final do divórcio. É isso, irmãos. Coloque isso no seu peito. É a morte final do divórcio. Me ofendeu, me traiu, me roubou, fez tudo o que pôde. Mas se você perdoar, o divórcio termina. Terceiro lugar, amor incondicional. Tem uma explicação para tudo isso. E está aqui, irmãos, verso de número 14. Acima de tudo. É como se Paulo estivesse dizendo assim, se você não lembrar nada que eu vou dizer aqui, guarde só o verso 14. Revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Ou como dizem algumas outras traduções, que é o vínculo da perfeição, não tem problema. Aqui é uma dúvida teológica, eu explico rápido. Se o amor, e eu não preciso nem explicar que amor é esse, né, irmãos? Preciso? Hã? Que amor é esse? Qual é o referencial? Cristo Jesus crucificado. É o amor incondicional de Cristo, ok? Bom, há uma dúvida se o amor aqui é o elo das virtudes ou é o elo das pessoas. Explico para você, um grupo de teólogos vai dizer que Paulo estava se referindo aqui às virtudes cristãs, inclusive as que ele está citando no texto. Por exemplo, pense em Gálatas capítulo 5, onde você tem o fruto do Espírito, aquelas qualidades maravilhosas, aqueles dons do fruto do Espírito. E aí, lembra, aquela lista começa com o quê? Com amor. Amor, alegria, longanimidade, bondade, temperança. E por aí vai. Uma lista maravilhosa. Mas ela começa com amor. E aí esse grupo de teólogos vai dizer assim, veja, se você tirar o amor daquela lista, ou tirar ele do primeiro lugar, sabe o que acontece? Todas as virtudes cristãs caem por terra. Porque até a melhor das virtudes cristãs, sem amor, de nada vale. Lembra 1 Coríntios capítulo 13? Ainda que eu entregue todos os meus bens e dê-lhe aos pobres, se não tiver amor, de nada adiantaria. E de fato, irmãos, esse grupo de teólogos está certo. Mas tem uma segunda vertente. Se o amor aqui é o elo de pessoas, ou seja, eu explico. Se você voltar um pouquinho à carta de Colossenses, Paulo vai elogiar os Colossenses justamente por isso. Paulo vai dizer assim, dou graças a Deus, porque vocês estão unidos em amor. E aí esse grupo de especialistas vão dizer assim, então a gente precisa voltar... Deu um problema aqui, pronto, voltou. A gente precisa, então, entender, como diz a própria carta de Paulo, que esse amor é o elo perfeito, por quê? Porque é a única coisa que pode unir pessoas diferentes, pessoas com pensamentos diferentes, vinda de lugares diferentes, inclusive gentios, judeus, senhores, escravos, homem, mulher, no mesmo lugar, com o mesmo espírito, com a mesma adoração e com o mesmo objetivo. É esse amor que faz isso. Qual amor? Lembra? O amor incondicional. Porque é na comunidade ou em casa que a gente suporta uns aos outros, que a gente perdoa uns aos outros. E aí, irmãos, é isso que nos faz viver o amor. Então quem está certo? Os dois. O amor de Cristo é aquilo que une todas as virtudes, mas também é aquilo que une todas as pessoas, inclusive as mais diferentes. Quarto lugar, a gente também tem que ter um coração pacificado. Verso 15. Que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Isso aqui, irmãos, é interessante, é o famoso texto que fala que a paz de Cristo tem que ser árbitro no nosso coração. Ou seja, o que decide, o que comanda, o que dirige o meu coração, não é a minha razão, é a paz. Isso aqui é muito bom. Em primeiro lugar, o que é a paz de Cristo? A paz de Cristo aqui, irmãos, nada mais é do que aquele estado em que você consegue descansar na obra de Cristo. É isso, irmãos. Tem paz com Deus e paz de Deus. Paz com Deus, fomos reconciliados com Ele. Paz de Deus, podemos descansar na sua obra. É isso. Então imagina aquele estado de espírito que você está em casa, vivendo a graça no lar, experienciando isso no lar. Você está em casa. E aí começa o alvoroço. Imagina, 3 filhos, irmãos, brigando em casa. Você não imagina isso, né? Eu imagino. 3 filhos.
rodando. É aquela coisa, né? E aí, a esposa já trabalhou o dia inteiro, já está um pouco cansada. E aí você está olhando e pensando, e agora? O que eu faço aqui? Bom, irmãos, nesse momento, a gente precisa ter sabedoria. Nesse momento, a gente precisa de um coração pacificador. Nesse momento, a gente não pode tacar gasolina, a gente tem que tacar água. Nesse momento, não vale a minha razão, vale a paz de Cristo no coração. É ela que vai decidir. Veja, será que eu vou resolver esse problema dando um berro aqui? Será que eu vou resolver esse problema aqui fazendo mais barulho? Será que vale a pena perder essa paz que está aqui dentro? É isso que significa, irmãos, ter a paz como árbitro. Bom, seguindo, quinto lugar, edificação mútua. Verso 16, me acompanhe. Habite ricamente em você a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Com toda sabedoria, cantem salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Em quinto lugar, irmãos, não tem como a gente não falar disso. Edificação mútua. E como é bom que num texto tão pequeno, Paulo está falando tanto de mutualidade. A gente carrega, é carregado, a gente perdoa, é perdoado, a gente ama e é amado, e assim vai. E quando chega aqui, Paulo está dizendo assim, inclusive, nós somos edificados uns pelos outros. E como eu disse para você, isso vale tanto para a comunidade quanto para a sua casa. Que é isso, pastor? É isso mesmo. De fato é isso. O homem é o cabeça do lar, de fato a mulher que pergunta deve perguntar ao seu marido e aprender com ele em casa. Isso não está errado. O homem vai continuar sendo liderança e vai continuar sendo responsabilizado inclusive por isso. Mas a nossa liderança no lar não exclui a edificação mútua. Não exclui que a esposa tem que ficar calada quando ver o marido errando. Não exclui que a esposa deve dar uma palavra de ânimo, lembra? Quando o seu marido estiver desanimado. Muitas vezes é você que vai salvar o dia. Seja a esposa, seja o marido ou até os filhos. Quantas vezes a gente ouve uma palavra dos nossos filhos, irmãos, e a gente fica assustado. E a gente fica impactado. Porque eles estão prestando atenção. Ih, pai, o senhor não falava isso, hein? É assim, irmãos. Às vezes eles nos exortam. Em outras palavras, irmãos, em algum momento nós edificamos, mas também seremos edificados. Por último, o último princípio aqui é o coração agradecido. Verso 17. Tudo o que fizerem, palavra e ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Isso aqui parece óbvio, mas não é. No dia do somente a graça, mais do que nunca, a gente tem que se lembrar que a gente não vive a graça no lar se a gente não tiver um coração grato. E veja, irmãos, só pode ter um coração agradecido quem foi salvo pela graça. Logo, quem foi salvo pela graça, obrigatoriamente tem que ser grato. Cadê esse coração sujo, murmurante, pesado, cheio de amargura, que só reclama? Quando abre a boca, é reclamação. Quando abre a boca, é murmuração. Ei, você abriu a janela hoje agradecendo a Deus por esse dia maravilhoso? Ou você reclamou das pancadas isoladas de chuva que você pegou no meio do caminho? Lembre-se, domingo de manhã tudo é um teste para a gente. Não só para nos tirar desse momento, mas inclusive para roubar a paz de Cristo do coração. Tudo é um teste. Aí a gente esquece a comida, né, Bruno? A gente esquece a roupa, a gente esquece tudo. E aí a gente tem que decidir naquele momento, me estresso ou continuo tranquilo? Coração agradecido, irmãos. Vai louvar ao Senhor, inclusive quando as coisas derem errado. Esse é o coração que é permeado pela graça de Deus. Ei, somente a graça de Deus. Bom, antes da gente avançar, deixe-me deixar duas perguntas para o seu coração. Você tem sido um canal de graça no seu lar? Ou você tem sido o motivo de discórdia no seu lar? Você é o pacificador ou você é o pivô? Segundo, você tem sofrido, e aqui eu já vou começar a apontar para onde a gente vai chegar, em alguma medida, para suportar, perdoar, amar, pacificar e edificar sua família? Tem? Já já a gente vai ver, irmãos, que Jesus fez tudo isso por nós. E
cada uma dessas coisas não lhe custou só algumas coisas, lhe custou tudo. É muito bonito falar sobre isso. É muito bonito rir sobre isso. Mas se você pensar, quando aquela pessoa que você mais ama dentro de casa está te ofendendo, e apesar disso, você ainda tem que amar, e no final ainda perdoar, e de quebra carregar, você vai entender que para viver a graça dói. É difícil, não é fácil. Mas a gente precisa. Então deixa eu dizer para você, bem-vindo à fé cristã. Se você está sofrendo para promover graça, bem-vindo à fé cristã. Eis aí um cristão sentado olhando para mim. Quarto e último lugar, resultado. Olha como é que ficou leve o texto agora, né? Ficou ou não ficou? Agora a gente não começa com o texto da família, a gente deságua nele. Ele não é a causa, ele é a consequência de uma vida inteira dedicada à graça de Deus. Se você promove a graça no lar, como a gente acabou de ver agora, todos os versos do 18 ao 21 são consequência de uma vida dedicada à sua família por causa da graça de Cristo. Bom, verso 18. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Como é difícil isso aqui, né? Como é difícil, mas, como eu falei, para a gente ficou um pouco mais leve, por quê? Porque falar de submissão feminina, agora, é só pensar, irmãos, isso é simples. Se eu edifico, se eu carrego, se eu perdoo, se eu amo, então, ser submissa ao meu marido se tornou coisa fácil. E como a gente não tem muito tempo, vamos passar rápido aqui, mas veja, olha para o referencial. Olha o que Paulo diz aqui. E o que Paulo diz no finalzinho do 18 se conecta com o nosso primeiro fundamento. Lembra? Identidade. Paulo, irmãos, só uma notícia para você, para as mulheres da igreja. Paulo não está escrevendo para mulheres de Roma, para mulheres ímpias, para mulheres que não são cristãs. Paulo está escrevendo para quem já foi ressuscitada com Cristo. Paulo diz, olha, sejam submissas como convém quem está no Senhor. Eu não estou falando para quem não está ligado a Cristo. Eu estou falando para quem morreu com Cristo. E se você morreu e ressuscitou para uma nova vida, logo submissão será realidade na sua vida. Segundo, veja, 19. Maridos, amem suas mulheres e não tratem elas com amargura. Você já percebeu que tem submissão para a mulher e tem amor para os homens? Porque talvez, só talvez, para as mulheres amar é mais fácil. Ok? Mas não é para as mulheres que Deus está orientando Paulo a escrever. É para os homens. O homem geralmente tem aquela, um pouquinho de rigidez em excesso. Nós somos um pouco rígidos, somos um pouco brutos às vezes. Isso faz parte da nossa masculinidade. Foi assim que Deus nos fez, ok. Mas veja como Paulo está escrevendo aqui. Amem-nas e não as tratem com amargura. Em outras palavras, Paulo está evocando aqui um amor doce. Algo leve, amável. Paulo está dizendo, tratem-nas da melhor forma possível. E se você olhar o paralelo desse texto com Efésios, capítulo 5, vai completar e vai dizer como Cristo amou a igreja, irmãos. É com esse amor. Inclusive, veja, então, pastor, significa que nesse contexto, veja bem, e aí a gente vai fazendo a ligação do texto e a gente faz uma ligação errada. De novo, porque a gente exclui o contexto. A mulher só pode ser submissa ao marido que a ama desse jeito? O homem só pode amar a mulher que é submissa a ele? Sim, irmãos, isso seria maravilhoso. E casais cristãos são obrigados a viver isso aqui. E obrigados, lembra, não como causa, mas como consequência. Porque se você não vive esse equilíbrio, a submissão da mulher e o amor dos homens por suas esposas, se você não vive isso, logo significa que você ainda não morreu e não ressuscitou com Cristo. Você não mudou de roupa ainda. Você tem que ser transformado. Agora, em muitos momentos, essa balança vai ficar desigual. Ou o homem vai extrapolar de um lado, ou a mulher do outro. Mas o que Paulo está escrevendo aqui é inclusive para momentos como esse. Porque lembra, o perdão não é condicional. O amor não é condicional.
O suporte não é unilateral, é incondicional e mútuo. Bom, isso serve para os filhos também. Veja, verso 20 vai dizer: filhos, obedeçam a seus pais em tudo, porque isso agrada ao Senhor. Para os filhos é dado aqui uma única opção: obedeçam e pronto. Obedeçam a seus pais e com isso agradem ao Senhor. A melhor maneira de um filho agradar ao Senhor, então, em primeiro lugar, é agradando seus pais. Paulo completa em Efésios 5 dizendo: honre seu pai e sua mãe, como quem está no Senhor. Essa é a ideia. Os filhos precisam ser obedientes aos pais. E por último, os pais também. Verso 21. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Isso aqui, irmãos, é muito importante. Veja, o pai e a mãe precisam ser os maiores encorajadores de seus filhos. Precisam ser uma espécie de alavanca de propulsão. Eles têm que jogar para cima e nunca para baixo. Sabe por quê, irmãos? Porque os nossos filhos não esperam tanto das pessoas de fora, mas eles esperam tudo de vocês. E aí imagina chegar todo animadinho, todo feliz. Pai, fiz um desenho. Pai, fiz isso aqui para o senhor. Pai, tem uma pergunta. Pai, eu quero me batizar. E aí você joga 3 baldes de água fria nele ou nela. Sabe o que você fez? Você fez teu filho desanimar. Irmãos, eu estou muito preocupado. E o que eu vou falar aqui, eu falo como quem tem telhado de vidro. Estranhamente, eu tenho conhecido filhos de pastores que têm a minha idade ou um pouco menos. Estranhamente. Esse mês eu conheci um monte. Que estão vivendo basicamente o mesmo quadro. Eles têm a minha idade ou menos, mais ou menos. Em média, a minha idade. E sabe o que acontece com eles? Estão todos desanimados. E se não estão desigrejados, estão procurando outras igrejas, mas nunca permanecem na igreja de seu pai. E eu disse no início, né? Eu falo como quem tem telhado de vidro. Irmãos, a coisa mais triste, e que Deus tenha misericórdia de mim e de todos nós, é se transformar em pedra de tropeço para os nossos filhos. Imagine, irmãos, ouvir um depoimento desses garotos que escutei e eles dizerem assim: o motivo pelo qual eu não vou para a igreja é meu pai. Tem alguma coisa errada, irmãos. É claro que o problema pode estar neles também, mas que o problema não esteja em nós. Que a gente faça a nossa parte, que o nosso lar seja uma pequena igreja, que não haja diferença de pisar nesse lugar e pisar dentro da sua casa, que a sua casa tenha uma atmosfera de paz, que lá seja um lugar de encorajamento e não um lugar de sepulturas, que lá seja o dia de Pentecostes e não a Torre de Babel. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu quero terminar falando algumas coisas aqui para a gente fechar aqui. Eu quero terminar com uma pergunta. Eu vou ter que explicar a pergunta, então peço que você preste bastante atenção. Imagine que você tem um filho homem. Só dá certo se for homem, tá? Então não quebra meu exemplo. Não importa, você tem um filho homem, ok? E ele está superando a adolescência agora. Você criou ele nos caminhos do Senhor. Ele está na igreja, se guardando e esperando por uma varoa. Amém? Isso é muito bom. Orando, esperando, até que ele chega em casa um belo dia, todo animado e contente. E aí você já estranha, porque ele nunca tá assim, né? E aí você pergunta: o que aconteceu, filho? Pai, mãe, encontrei a minha esposa. Não tinha nem namorado uma semana atrás. Encontrei a esposa, mas enfim. E você fica surpreso, espero que você fique feliz com isso, mas aí você começa a conversar e a perguntar. E aí então o seu filho diz o seguinte: pai, mas tem um problema. Já vou falar logo para, a coisa não desandar depois. Mãe, tem um problema. Segura na cadeira. Senta, mãe. Pega um copo de água para a mãe. E aí, eis que seu filho diz para você: tem um problema. Essa jovem, que eu estou apaixonado,
ela teve uma carreira na prostituição. Ela passou aí mais ou menos 10 anos, por vários motivos, vivendo uma vida de prostituição. E aí, depois desse tempo, ela me contou que ela entrou numa igreja, aceitou Jesus, se converteu, e agora eu a conheci. E eu não estou nem aí para isso. Eu quero é casar. Eu estou feliz, eu acho que eu a amo, acho que ela me ama, e eu vim aqui pedir sua bênção. Pai, mãe, e eu quero casar. A pergunta que eu faço diante dessa história é: qual é o primeiro pensamento que vem na sua cabeça? E aí vai uma dica: geralmente o primeiro pensamento nunca é um pensamento redimido. O pensamento redimido vem através de meditação. Geralmente o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça é: Deus me livre. Misericórdia. Sabe por quê, irmãos? De uma certa forma isso é cuidado. Os pais querem o melhor para os filhos. E aí o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça é: mas e se ele casar? E essa mulher sentir saudade da antiga vida? Ou ela enjoar daquela vidinha cotidiana, corriqueira, às vezes um pouco monótona, de vida de casado? E se ela quiser voltar para as antigas práticas? E se ela trair meu filho? E se ela quiser abandonar ele? Como é que ele vai ficar, tadinho? O coraçãozinho dele. O teu motivo pode ser até piedoso, mas é errado. E é errado, irmãos, por uma questão tão fundamental que às vezes nos assusta. E esse exemplo serve para explicar isso, que no dia a dia, no cotidiano, em decisões que temos que tomar diariamente, a gente foi alcançado pela graça, a gente consegue discursar a graça, mas a gente não consegue viver a graça. Porque se você voltar para essa história, você vai se lembrar que a mulher prostituta da história é você. Foi você. Nós todos éramos como ovelhas desgarradas. Todos nós tínhamos uma vida pregressa. Todos nós fomos alcançados por esse mesmo Cristo. Se a gente se lembrar dessa história, a gente vai se lembrar: ei, todos merecem o perdão. Todo coração arrependido merece uma segunda chance. E aí, irmãos, veja que bonito. Por isso eu falei: só dá certo com homem. Porque essa história lembra a história do profeta. Você lembra? Profeta Oséias. Que história, irmãos. Literalmente, Deus disse para ele assim: vá e se case com uma mulher inclinada ao adultério. Inclinada à prostituição. Não significa que ela era, mas ela era inclinada. Ele se casa e tudo de ruim que podia acontecer, acontece. Ela começa a trair ele, ela vai arrumar vários amantes, segundo o texto, e os 3 filhos que ela tem, Oséias vai dizer, são filhos da prostituição, são filhos de adultério. Inclusive os filhos não eram nem de Oséias. No capítulo 2 tem uma reviravolta. Ela resolve abandonar Oséias para seguir seus novos amantes. No meio do caminho, lá no deserto, os amantes traem ela. E agora ela vai parar numa espécie de leilão de escravos. Aí alguém diz assim: viu como é que a vida dá voltas? Viu? Deus ouviu minha oração. Oséias faz mais ou menos esse papel. E ele fala: eu vou abandoná-la no deserto. Eu vou fazer com que ela deseje estar aqui. Eu vou deixar ela sozinha. Aí vem o capítulo 3, verso número 1. Deus fala para Oséias: vá e ame-a novamente. Oséias tem que agora procurar aquela mulher. O verso de número 2 diz que ele comprou ela de volta. Porque lembra, irmãos, viver a graça tem que custar algo para a gente. Porque custou tudo para o nosso Senhor. A ideia do cálculo que se faz dos barris de cevada e do trigo que Oséias entrega era algo inimaginável para aquele período. Algo muito caro. E ele compra, não a sua fiel esposa, mas aquela que o abandonou. E aí ele termina o capítulo 3 dizendo: e agora eu me casarei com você para sempre. Veja, irmãos, essa não é uma história, essa é a nossa história. Se você revisitar essa história e se lembrar que um dia foi você naquele leilão, um dia foi você que buscou os outros amantes, mas aí,
Você andava como ovelha desgarrada, mas Ele foi ao seu encontro. Ele foi até você, Ele pagou o alto preço. Ele te carregou de volta. Ele te perdoou quando você nem o amava ainda. Ele te amou quando você não o amava. Ele fez isso por nós. Aí você vai se lembrar quem você é em Cristo Jesus. E quem você é vai produzir evidências. E você vai experimentar a graça. E você vai viver esse grande resultado, que é a dinâmica da graça no seu lar. Que Deus tenha piedade de nós. Que Ele nos ajude a vivermos essa graça poderosa. Que o divórcio entre em falência. Que aqueles números do início sejam destruídos. Principalmente dentro da igreja. A gente pode ser uma sociedade divorciada, mas que a gente não se transforme numa igreja divorciada. Deus tenha piedade de nós. Vamos orar.